Bons dias a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Hoje não temos nenhuma ata para ser votada. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer intervir? Tenho a palavra a vereadora João Pereira. Ora, bom dia a todos. Só fazer aqui uma pequena passagem pelos eventos que aconteceram nos últimos dias. Tivemos a comemoração do centenário do José Saramago, com o espetáculo A Maior Flor do Mundo, que decorreu na biblioteca, aberta ao público em geral e para as escolas do concelho. Também referir aqui que o município recebeu a distinção do galardão Município Amigo do Desporto. Foi efetuada uma reunião pública sobre os dias medievais e outros eventos, que visava fazer um relato dos acontecimentos dos dias medievais e algumas propostas de melhoria. O terceiro duatlo cross, realizado no Azinhal, uma organização dos Leões do Sul e da Câmara Municipal de Castro Marim. A luta luterviana trail, que passou pelas Fornazinhas, na Via Algraviana. O workshop de defesa pessoal da Associação de Defesa Pessoal e dos Leões do Sul. O mercado do Azinhal. O concerto do Clube Macumba da Residência Artística Terras da Orelha do Mar, o mercadinho na aldeia de Odeleite, o presépio de Odeleite, o presépio de Crochê, também promovido pela Junta de Freguesia de Castro Marim e Câmara Municipal de Castro Marim, da Senhora Maria do Carmo, o terceiro, Cantares ao Menino, da Associação Mendeireiras em Flor, o presépio de Sal, uma organização da Junta de Freguesia de Castro Marim e da Câmara Municipal, com a colaboração de artistas locais, do Sr. Ernesto Pires e de mais dois artistas, o Nuno Rufino e o Abel Viegas. O encontro para bebés, que decorreu também na piscina municipal de Castro Marim, e também a referenciar aqui o presépio do Monte Francisco, uma iniciativa privada do Sr. Adelino Pena. Pronto. E ficava também o convite para visitarem todos estes presépios até ao dia sensivelmente até ao dia de Reis. Obrigado. Tenta mandar-se a vereador. Ora, muito bom dia a todos lá para casa também. Sr. Presidente, reparei que foi cancelado o presépio vivo de Odeleite, já há alguns dias que foi cancelado, mas os outdoors mantêm-se, o que leva as pessoas em erro. Ou corrigem, ou tapam a parte que se refere ao presépio vivo, ou então trocam o outdoor. Porque estar a enganar as pessoas não fica bem. Outra situação, em relação mesmo aos outdoors, para ver se esclarecemos de uma vez por todas a situação das adjudicações diretas e o valor de 30 e tal mil euros. Tenho aqui o requerimento por escrito, já que o Sr. Presidente não o faz se não for por escrito. Muito bem, há aqui um requerimento por escrito que faz esse pedido. Muito bem. E já que o Sr. Vereador fala em outdoors, era bom que o Partido Socialista tirasse aqueles ferros que estão ali na rotunda do Cabalete, sim? O Partido Social Democrata já tirou... O Partido Social Democrata não tem nenhum ferros. Há uma empresa que também já foi informada para retirar-se. Mais alguma questão? Só a referenciar que o presépio vivo de Odeleite realmente teve que ser um suspenso devido às intempéries que decorreram e que, pronto, todo o esforço para colocar o evento realizável no fim de semana, o mesmo não foi possível. No entanto, foi possível sim ter lá o presépio não vivo, mas visitável até ao dia dos Reis. O presépio está lá, não é vivo, mas está lá visitável. Muito bem. Tenho a mandar, Sra. Vereador. Por acaso, e porque se fala de outdoors e porque os requerimentos são escritos e aqui não há dúvida do que está escrito, eu acho que o presépio vivo que está lá mencionado já passou, portanto não há dúvidas, mesmo que tivesse acontecido, já aconteceu.
portanto está lá a data devidamente identificada, que é presépio vivo de Ode-Leite, os 2 dias em que ia ser o presépio vivo. E não faz sentido estarmos a gastar dinheiro para substituir os outdoors de uma coisa, podia ter uma programação vasta, já passou. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, às vezes as coisas trazem grande frustração, porque as pessoas envolveram-se. Mas está aqui no requerimento que agora apresenta e que falou aí de uma forma genérica, identificação e local das 2 estruturas de outdoors que a vereadora Filomena Sintra se referiu nas reuniões de Câmara 12 e 26 de janeiro de 2022 como sendo as únicas da propriedade da Câmara Municipal. O que é que foi isto? O que é que a vereadora mencionou? A vereadora pode ir ver. Não, quem fez o requerimento há de saber explicar. E eu, como quero ser útil e prática, quero que me expliquem o que é isto. Eu explico-lhe. 2 estruturas de outdoors que a vereadora Filomena Sintra se referiu nas reuniões de Câmara 12 e 26 de janeiro de 2022 como sendo as únicas da propriedade da Câmara Municipal. Deve estar muito equivocado. Então vá ver as suas declarações. Não diga o que é. Quais são? Eu é que vou dizer quais são, eu não sei quais são. Mas assinou o requerimento. Pois assinei, e a senhora vereadora referiu que a Câmara Municipal só tinha 2 estruturas. E que essas 2 estruturas, e está gravado, e provavelmente estará em ata, não recordo se está em ata, se não, que a Câmara Municipal só tinha 2 estruturas. Pois eu estou a pedir que identifique quais são as 2 estruturas que tem. Está bem. Não vejo qual é a dificuldade, não vejo qual é a sua confusão. Não, eu só gosto de ser esclarecida. Então, é a vereadora que diz as coisas e eu é que tenho que esclarecer em relação àquilo que diz. O requerimento é seu, eu posso ter dúvidas, sabe, quando o aluno vai fazer o teste, às vezes não percebe a pergunta do professor. Se eu não tivesse dúvidas em relação àquilo que disse, nós estava a fazer o requerimento para pedir para me esclarecer. Muito bem. Sim, senhor. Então, vamos dar início à reunião de Câmara propriamente dita. Informações, o saldo do dia de hoje cifra 100, 4.121.951 euros. Operações não orçamentais, 2.041.006 euros. O ponto número 304, Imposto Municipal sobre Imóveis. Taxas a aplicar em 2023. Temos aqui uma proposta no sentido de... Eu pedi à vereadora Filomena Sintra, como é a nossa gestora de serviço, que eu só percebo de aspirinas, que explicasse isto bem. Imposto Municipal sobre Imóveis, proposta de 304. Aqui o gestor de serviço é o Dr. Paulo Simão. Então, sobre o IMI, já muito falámos sobre nestas reuniões de Câmara e já fizemos um longo caminho ao ponto de fazer aprovar um regulamento de benefícios fiscais em que nos permite deliberar sobre uma taxa efetiva de IMI e depois um benefício específico em função do tipo de habitação e do uso da habitação. E isto tem que ser feito em 4 propostas separadas. Temos que deliberar sobre a proposta efetiva objetiva a aplicar e temos que depois deliberar sobre o desconto que queremos dar sobre essa taxa para a habitação própria e permanente e o benefício em função das famílias. Antes de falar sobre, porque já antecipando alguma eventual questão sobre o valor do IMI arrecadado, gostava de dizer, e por acaso os serviços não me trouxeram aqui um mapa, sobre os custos atualizados de 3 ou 4 componentes, mas dizer que dos RSUs, resíduos sólidos urbanos, passámos de um valor na ordem dos 300 mil para uma ordem dos 600 mil euros ano, de um ano para o outro. Portanto, estamos a falar de um déficit que não estávamos à espera de 300 mil euros, da eletricidade e das atualizações dos custos de pessoal e também um conjunto de outros custos, mas estes são as grandes componentes. E há uma outra
maior, que é o novo compromisso que vem hoje também à Câmara, que passamos de uma realidade de 57 mil euros em 2018 de apoio aos bombeiros para a proposta que trazemos hoje de 328 mil euros para o ano que vem e anos seguintes dos bombeiros, para além dos apoios que pagamos para as equipas de intervenção via AMAL. Portanto, passámos a ter um compromisso na ordem dos quase 500 mil euros para a proteção civil com entidades externas, agora em 2023. Isto para dizer o quê? Temos aqui um crescendo enorme de compromissos inevitáveis e que, não, no caso dos resíduos, ainda não repercutimos na tarifa, e estamos a trabalhar para o fazer, porque é obrigatório para o fazer, mas existe um déficit grande daquilo que era a nossa expectativa de reduzir despesa, e o que está a acontecer é exatamente coisas incontornáveis que não conseguimos reduzir. Esta dos resíduos sólidos urbanos é muito mais grave. Na recolha dos resíduos, aquilo que pagamos a Algar, em bom português, duplicou de um ano para o outro, e é preocupante como isto se faz e como há poderes destas entidades para o poderem fazer. E, portanto, este é o enquadramento genérico do que nos comprometemos com participar em termos de investimento a terceiros. Temos-lo feito, nomeadamente o financiamento ao lar de Alzheimer, que já antecipámos, inclusive, na última reunião de Câmara, o pagamento da prestação de 2023, porque havia disponibilidade, liquidez, não quer dizer que isso não depois falte noutro sítio, porque havendo atraso numas componentes, havendo liquidez, disponibilizámos isso e antecipámos, e foi aqui presente à Câmara, e financiámos também o lar de altura na componente que nos havíamos proposto. Tal como estamos, para além deste apoio aos bombeiros, estamos a fazer um procedimento na ordem dos 80 mil euros, penso, para equipamento corrente também para os bombeiros. São tudo compromissos que são prioritários, assumimos que estava no nível das nossas prioridades. Para os fazermos, temos que contar com aquilo que é a receita estimada. E, como tal, trazemos à Câmara uma proposta de manutenção da taxa de IMI em termos genéricos, e trazemos outra proposta para reduzir a taxa de IMI para quem tem habitação própria permanente de 0,35. Como isto são propostas autónomas, não sei se me permite falar na generalidade. Sim, que eu depois ponho à votação. E depois ponho à votação. Então, nós, da realidade que conhecemos e dentro da margem que temos para fazer esta gestão financeira da taxa de IMI, é importante dizer que temos cerca de 15 mil prédios que contribuem para o valor tributável, aquilo que é a base patrimonial onde se incide a taxa de IMI, dos quais 1000 são automaticamente isentos, por força da lei, mecanismos, valores, rendimentos, casas foram compradas há menos de 3 anos, há uma série de critérios, 1000 já existe uma isenção, e, portanto, há cerca de 14 mil, em números redondos, prédios que são sujeitos à taxa de IMI. Como tal, foi feita uma análise onde é que estava a habitação própria e permanente, por freguesia. É um exercício que não é automático, é importante dizer, há uma equipa por trás deste trabalho que é intenso, é um trabalho, por muito rigor que tenha, é falível em algumas componentes, à conta de muita desincronia que existe entre aquilo que é a descrição do indivíduo fiscal, do contribuinte, e depois a sua ligação à matriz da sua casa. Foi feito um trabalho de cruzamento e expurgar tudo o que era seguramente não habitação permanente, habitação própria permanente, foi colocado do lado desse universo dos 14 mil, e depois foi feita uma análise dos 2.176, que foi aquilo que se apurou, daqueles prédios que estão afetos a habitação própria e permanente. Isto é um cruzamento de dados com os mecanismos que temos disponíveis, é um exercício
quase, também tem muita estatística associada, porque é uma questão de probabilidades. Há aqueles que rigorosamente não há dúvidas que são habitação própria permanente, e há aqueles que, se começam a levantar dúvidas, serão o mesmo indivíduo. Então podem ter o mesmo nome, pode a casa aparentar ser o mesmo, mas vamos imaginar que na matriz da sua casa o código postal está e na sua identificação fiscal enquanto contribuinte de IMI está outro código postal, por exemplo. Estou a dar esse exemplo. Tudo isso leva a a assunção que serão dois indivíduos, serão duas pessoas. E depois é feito um escrutínio, trabalha pessoa a pessoa, dessas onde há dúvidas, e em tudo que os serviços conseguiram apurar, a bem do contribuinte, consideramos que seria habitação própria permanente. Foram feitos 6 ou 7 níveis de erro, aqueles em que há um nível de fiabilidade maior e vai reduzindo os níveis de fiabilidade, e chega a um ponto que não há elementos necessários, sequer tão pouco, para perceber se a mesma pessoa corresponde àquele agregado. Está aqui o Dr. Paulo Simão, se eu disser alguma coisa menos correta ou que for necessário completar, agradeço. Partindo desse trabalho, que foi um trabalho hércules, de uma equipa coadjuvada por um especialista que foi contratado também para o efeito, para nos ajudar nessa construção, porque nós, quando deliberarmos, temos que identificar objetivamente os prédios que vão estar isentos. Qualquer benefício que está previsto na lei, que a lei tem uma generalidade, depois nós quisermos identificar aquela casa devoluta tem que ter um agravamento, nós temos que identificar quando notificamos em sede de IMI. Portanto, podemos ter uma deliberação genérica que depois pode não ter uma operacionalidade. Esta deliberação que trazemos hoje tem esse trabalho feito por trás. Portanto, para que tenham uma ideia dos 2.176 fogos, maioritariamente acima de 250 mil euros, com valor patrimonial acima de 250 mil euros, estamos a falar de um universo muito pequeno, na ordem dos 57 fogos no total do Conselho, que têm um valor patrimonial acima de 250 mil euros. Cada um faz as interpretações que quiser com isto. Portanto, só há 57 casas no Conselho de Castramarim, de habitação própria permanente, que tenham um valor patrimonial acima de 250 mil euros. Dessas, nas duas freguesias de Castramarim e Altura. Não há na freguesia de Odileite, nem na freguesia do Azinhal. E maioritariamente na freguesia de Castramarim. Também é fácil, mais ou menos, perceber o porquê. Mesmo assim, parece-nos, assim, empiricamente, se nós não formos estudar os números, que parecer-nos-ia que a realidade seria outra. Isto prende-se com outros fatores que agora não interessam. Portanto, aqui não há a distinção entre quem é o mais rico, o mais pobre nesta proposta. Há noutra, mais à frente, sobre as famílias, mas nesta o que interessa é ser habitação própria e permanente. E no caso concreto de fogos abaixo de 66.500 euros, aqueles que não estão isentos, há uns que estão isentos por força dos baixos rendimentos, a maior parte das pessoas estão isentas quando têm um rendimento abaixo de 16 mil euros, em redondos, mas os que não estão, os que têm rendimentos acima ou que não encontram essa condição de isenção e têm habitação própria permanente com valor patrimonial abaixo dos 67 mil euros, em números redondos, eu vou aqui falar em números redondos, que é para não estar aqui com esses rigores que até nos distraem. Nós temos, maioritariamente, em Castramarim, 537 famílias, temos em Odileite 238 famílias, temos no Azinhal 175 famílias e temos em Altura 164 famílias. Estas são a caracterização dos agregados, e estamos a falar de famílias, agregados, fogos que estão adstritas à habitação própria e permanente. Depois temos o segundo escalão de 66.500 euros a 125.000, que concentra-se maioritariamente cerca de 650 fogos, desses são entre Castramarim e Altura. O Azinhal tem 16 e o Odileite tem 2. Acima dos 125 mil até ao escalão dos 200 mil, só temos Castramarim e Altura. Odileite e Azinhal não têm habitações. E as pessoas podem pensar, mas há ali uma grande casa. Isto tem a ver com os fatores de
cálculo do valor patrimonial, que já expliquei muito nestas reuniões de Câmara, que agora aqui não interessa. Portanto, a partir deste escalão, do terceiro, a habitação própria e permanente, com valores patrimoniais acima de 125 mil euros, só se encontram em Castro Marim, freguesia de Castro Marim, freguesia da Altura. E para esses nós propomos uma taxa nesta fase de 0,35 já para o ano seguinte. Para estes conseguimos identificar. Também nos propomos que, cumulativamente, é uma outra proposta que está em cima da mesa, cumulativamente as pessoas tenham ainda 2 benefícios fiscais em sede de IMI em função do número de pessoas dependentes do seu agregado. Há um que é da lei geral que a Câmara delibera, se tiver mais do que um dependente, um benefício de 20 euros, se tiver mais de 2 dependentes, um benefício acumulado de 40 euros, ou seja, o valor é apurado e é deduzido automaticamente este valor, e quem tem mais de 3 ou mais, número de dependentes de 70 euros. A Câmara propõe-se ainda, numa proposta paralela, para além destes benefícios, majorar quem tem mais 3 filhos com mais 70 euros, portanto, pode ir até 140 euros quem tem 3 ou mais dependentes, de forma mais correta, não propriamente de filhos, mais 3 ou mais dependentes, tem automaticamente um desconto do IMI de 140 euros. Barrado, porque nós temos aqui um benefício máximo, não é? Não pode, no fundo, não pode ter que receber IMI no fim, não é? Ao limite da possibilidade de desconto. E propomos aumentar também o benefício para quem tem um filho, passar para 32 euros, o desconto automático, entre o que está previsto na lei geral e o que está previsto no regulamento, e com mais 2 filhos passar para 65 euros, de 40 para 65 euros, portanto temos que deliberar em função do nosso regulamento. Dizer que o objetivo aqui é baixar o IMI na generalidade, isto é um exercício muito difícil para termos chegado a este ponto. Esperemos que haja aqui uma afinação grande entre a máquina fiscal e os serviços da Câmara Municipal. Ainda temos no mesmo regulamento o mesmo benefício para quem tem arrendamento, quem é proprietário de casa, para arrendamento para habitação própria e permanente. Vamos imaginar, uma pessoa, à altura, tem uma casa, tem um contrato de arrendamento para uma família que declara como sua residência habitual e permanente, esse senhorio passa a ter o mesmo benefício de 0,35 neste momento. No entanto, isto é um procedimento que ainda não vai operar por mecanismo, por uma série de vicissitudes e articulação que tem que ver com as finanças. As pessoas têm que depositar o seu contrato de arrendamento nas finanças até 31 de agosto, tal como termina a lei, tal como termina o regulamento. E, portanto, na prática, o regulamento existe, haveria condições, mas na prática deliberar em dezembro, e o regulamento foi aprovado em outubro, novembro, é impossível cumprir essa condição, portanto, só em 2024. O que é que, pese embora possa ser quase inglório esse trabalho e essa corresponsabilização dos municípios, mas à data de hoje ainda vale a pena as pessoas poderem verificar, a maior parte das pessoas já tem acesso online, outras não terão, mas verificar por outros meios todos os seus dados, quer do seu prédio, quer do seu agregado. Não vai a tempo de corrigir e ter o benefício para 2023, mas em 2023, quando tomarmos a deliberação sobre o benefício de IMI, vão usar como base os dados que estão disponíveis a 31 de dezembro de 2022. Nós agora usamos os dados que estão de base de 31 de dezembro de 2021. Portanto, hoje, em dezembro deste ano, ainda vale a pena às pessoas que tenham incongruências, que não tenham a sua morada fiscal, muitas pessoas não ligam isso, estão cá efetivamente, não mudam a sua morada fiscal, podem fazê-lo em 2024, quando nós deliberarmos para o ano, as pessoas vão beneficiar também são atualizadas, são presentes à nova comunicação AAT. E quem tem os contratos de arrendamento deve ter o cuidado de identificar o tipo de arrendamento, que é para até 31 de agosto comunicá-lo às finanças e comunicar
à Câmara Municipal. Isto é uma ação inédita para nós, mas inédita também para as finanças, portanto, outras câmaras estão a trabalhar para poderem ter um regulamento desta natureza. Acredito que a médio prazo o próprio sistema das finanças se ajuste de forma a isto ser quase automático, porque as finanças são a nossa entidade de cobrança e na prática nós temos que ser coadjuvados por alguém, por especialistas, para nos ajudar, porque nós não temos massa crítica instalada, não é? E é muito mais simples se as finanças, no seu conjunto, conseguirem desenvolver uma aplicação que basta uma correçãozinha e que se consiga lá operar. Portanto, esta era uma proposta, como sabem, o início da elaboração deste regulamento foi proposto em 2016, só conseguimos que ele fosse aprovado agora por questões político-partidárias e por maior respeito à democracia. Foi chumbada durante 2 anos o início da elaboração deste regulamento. Esperamos, isto foi um trabalho muito intenso para que chegarmos aqui a este ponto. Pode haver algumas reservas, alguns erros, mas há uma coisa que é certa. Quem efetivamente vive e tem as suas situações regularizadas vai ter uma taxa de IMI diferenciada. E posso dizer, não devemos falar dos nossos casos pessoais, eu não estou a beneficiar do dependente porque tinha um erro e no meu agregado não estava identificado a minha filha que é dependente. E eu, por exemplo, só reparei, porque tenho o hábito de reparar qual é o benefício fiscal que o município atribui às pessoas, e as pessoas normalmente não reparam, e só aí é que me foi possível verificar que eu tinha um erro na minha ficha enquanto beneficiário fiscal. E as pessoas devem fazer esse exercício, porque isto, quando se repararem, quando receberem nota de liquidação, já pode ser tarde, porque como vem, isto tem que ter pelo menos um ano fiscal de diferença para podermos ter esses dados. Portanto, acho que me expliquei na generalidade, Sr. Presidente, acho que não tenho que agradecer aos envolvidos no processo. Isto parece uma coisa muito simples quando falada, não, nem mesmo falada, assim parece simples, quanto mais por trás, com tanta folha de Excel, com tanto cálculo, com tanta dúvida por detrás. Se isto correr bem, acho que podemos fazer uma boa escola para outros municípios que tenham uma situação análoga à nossa, que é uma excessiva dependência na sua estrutura de receita dos seus impostos próprios, que há outros municípios que não têm, e uma realidade de residentes e de proprietários em que temos maioritariamente população não residente. Isso é muito mau para outro fator que as pessoas não sabem. Nos outros concelhos 60%, 70%, 80% dos prédios é detido por população residente, essa população residente contribui em sede de IRS para o município. As pessoas que vivem cá e que não têm cá morada fiscal, nós nem isso beneficiamos, somos obrigados a assumir competências e receber competências porque o Estado nos diz que nos dá uma parte do IRS, mas essas pessoas também não contribuem para, dessa maneira para o desempenho da nossa atividade, com outros problemas que depois eu falarei mais à frente no outro ponto. Obrigado, Sra. Vereadora, pelos esclarecimentos muito sucintos. Foram. E agora vamos apresentar estas propostas. Depois, se tiver algumas dúvidas em relação às propostas que fomos votando. Sr. Presidente. Já tem, obrigada. Mas podemos falar antes do assunto, não é? Sim, vai pôr já a votação, não? Pois não? Posso? Tudo o que tiver, as dúvidas que tiver, Ok. pode questionar. É assim, bom dia a todos, aos presentes e aos que estão lá em casa. Gostaria de responder, falar aqui sobre umas questões. Para já, Sr. Presidente brinca sempre dizendo que só percebe de aspirinas. Permita-me que eu também tenha uma brincadeira e acho que já era tempo de perceber de mais qualquer coisa e não só das aspirinas. Olha, coisas relacionadas com o município. Interrompê-lo. É que está sempre... Agora fiz-me lembrar o filósofo, não é o senhor engenheiro Sócrates, aquele que fez umas vigarezinhas, é o filósofo Sócrates da antiga Grécia. Eu só sei que nada sei. Tenha uma data, Berta.
Pronto, mas acho que já é a altura de facto saber mais qualquer coisinha sobre a gestão. Há pessoas que já sabem muito, estão muito inteligentes. Posso, Sr. Presidente? Não, mas tantos anos de Câmara já não pode perceber só da aspirina. Sempre ser uma coisinha. Pronto, foi uma brincadeira, o Sr. Presidente tem sempre, e eu acho que também achava que deveria falar. Em termos da medicina também ser um pouquinho mais do que as aspirinas. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que assim é. Também não esperaria outra coisa, não é? Porque só aspirinas acho que qualquer um sabe. A senhora vereadora justificou aqui e pronto, largamente, a proposta que é apresentada não foi só sobre este ponto, falou sobre os outros dois seguintes e justifica com o aumento da despesa, mas já o ano passado a justificação não foi com o aumento da despesa, mas foi direcionado precisamente, portanto a própria proposta dizia que queriam manter a taxa de IMI de 0,4% para os prédios urbanos e 0,8% é o normal, portanto 0,4% para os prédios urbanos, justificando que o diferencial entre os 0,4 e os 0,35 eram cerca de 439 mil euros e que seriam aplicados para os bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim, para o apoio ao lar de Alzheimer, e muito bem, para a empreitada de abastecimento de água à Cortelha, Marroquil e Amendoeira, que não tinha qualquer cofinanciamento e que ainda não está feito, e para o apoio ao lar da Santa Casa da Misericórdia, o aumento, a ampliação, que também não foi feito. Portanto, houve uma justificação para este aumento, o ano passado, e a justificação para manter, não foi para aumentar, foi para dizer que mantinham 0,4, porque, como todos sabem, o Partido Socialista entendia que a taxa a aplicar deveria ser 0,35, e a justificação para manter os 0,4% foi esta. Portanto, esses compromissos não foram todos atingidos e, como tal, agora vem novamente esta proposta à Câmara a dizer que se mantém os 0,4 e a justificação agora é o aumento da RSU, portanto, do pagamento das taxas a Algar, portanto, várias justificações. Para além disso, e aí é que são 3 propostas que estão aqui a seguir, e o que se fala nesta, falou-se tudo menos, quase tudo, menos sobre esta proposta, falou-se sobre as que vêm a seguir, justificou-se tudo. E já agora, os dados que tinham aí dos 57 casos, acima dos 250 mil euros, abaixo dos 66.500 por freguesia, 500 e tal, 200 e tal, 100 e tal. Portanto, esses dados eu não os vi aqui nas nossas informações, portanto, se calhar agradecia que me fizesse chegar, que eu também gostava de saber esses dados, também gostava de os ter. Apesar de poder ouvir na reunião e poder atentamente escrever mais calmamente. Pronto, estamos então a falar da proposta 304, que se refere à taxa de IMI aplicada, ou que se pretende aplicar, no Concelho de Castro Marim. E que este Executivo entende manter os 0,4%. As outras propostas seguintes iremos falar depois. Portanto, em relação a esta, é isso que se tem que vamos... Eu não vou ainda dizer a intenção de voto. Mas se a senhora vereadora ler a proposta seguinte, nós estamos a ir ao encontro de proposta do Partido Socialista, porque nós propomos para os residentes esse tal 0,35. Sim, mas não são só os residentes, eu acho que os outros também funcionam, também fazem o Conselho crescer, também têm cá, não é? E não é só os residentes, é, como a senhora vereadora explicou, aqueles que têm mesmo na plataforma do IMI, lá na plataforma das finanças, do IMI, no portal das finanças, a residência fiscal em Castro Marim. Senhora vereadora, quer esclarecer? É assim... Eu acho que fico baralhado o que é que vocês desejam de mim, porque eu vou-vos dizer porquê. Eu também tenho permitido a brincadeira. Nos outros anos venho para aqui com uma retórica, trago um PowerPoint. E esses mapas todos foram entregues e se calhar eu estava aqui a ver, não sei se a informação reporta, mas eu tinha pedido para a informação reportar, para a proposta do regulamento.
ou seja, toda esta caracterização, naquela informação que está, e eu por acaso tinha pedido para fazer essa referência, e todos nós recebemos, está aqui, considerando, mas retiraram. Isto é assim, a proposta era para ser feita toda no conjunto, não pode ser deliberado no conjunto, porque as vontades podem ser distintas em cada ponto. E a proposta que eu validei começa considerando o previsto e no regulamento aprovado em informação técnica, e quando foi subtraído, quando foi separado, retiraram esses considerandos. Tinha que se reportar sempre a essa informação que vocês já têm disponível. Quando deliberarmos sobre o regulamento, sim, toda esta caracterização que eu estou aqui a falar, que até trouxe um PowerPoint verdinho, fazia parte lá com um Excel enorme, uma folha A3, estava lá esse resumo. Por isso, o que eu estou aqui a dizer não é mais do que lá foi, que serviu de base nessa proposta. Pode estar mais afinado o número, menos afinado, porque agora, quando fizeram esta separação, mas a base de informação é aquela. E, de facto, deveria estar aqui essa necessidade de ir beber conhecimento, essa outra proposta que nós já propusemos em setembro ou outubro deste ano, já não me lembro, setembro. Portanto, essa caracterização é toda essa, mas vou pedir aos serviços, sim, que enviem, eu fiz aqui pedi aqui, junto dos serviços, para me organizar um resumo daquele grande quadro, que eu aqui falei, foi só um resumo e não fiz a dita apresentação, porque o Sr. Presidente agora, a definição dele sucinta, eu começo a perceber que são uns minutos, e embora eu tenha aqui um colega na mesa que também já se engana entre 15 a 45 minutos, quando me dão 15 minutos já fala 45 minutos, portanto, mas foi por isso, não preparei isso nessa forma sistematizada, mas está lá. Farei chegar este resumo, porque também entendo que é fácil nós organizarmos as ideias do que é que isto tudo, muito complexo, resume-se aqui a esta conversa. Eu estava aqui a pedir, isto às vezes quando não estamos a trabalhar no nosso computador, paralhamos, eu estava aqui a pedir a proposta dos outros anos de IMI. O que temos, e porque sei porque fui eu objetivamente que fiz essa parte do texto, o que pusemos foi uma graduação de responsabilidades. Se forem lá ver, nós cumprimos. A diferença entre 0,4 e 0,35 está absolutamente cumprida. Eu tenho pena não ter trazido aqui, mas entretanto aqui o nosso chefe de divisão já pediu para trazerem, e se eu estiver errada volto atrás no ponto seguinte e volto a corrigir. Portanto, o que é que nós dissemos? A diferença de 0,35 para 0,40, estamos a falar, não chega a 400 mil euros. Estamos a falar 360, 370. Ora, se nós financiarmos o lar até em mais do que os 350 mil, estávamos propostos, porque já antecipámos a verba. Cerca de 400... Eu tenho a proposta aqui, Sra. Vereadora, não precisa então, se preocupar em procurar se não se importa, pode-me disponibilizar, que é para eu ter a certeza de que estou... Sabe que eu estou sempre disponível para ajudar. Já agora... está no verso. Exatamente, pronto. Então... mas isto tem um quadro, não está aqui a proposta toda. Está aí a proposta toda. Não, mas tem a informação, tem um parecer. A informação tem um parecer com um quadro. Mas isso é capaz de chegar lá. Pronto, mas aqui o que diz a proposta? Que os bombeiros propomos pagar mais, passou para 180 mil euros, nós cumprimos e pagamos, liberamos maior verba. Sobre o lar de Alzheimer, diluímos em 3 anos, cumprimos, até financiamos mais. Mas só no lar de Alzheimer, o nosso compromisso é a diferença entre o 0,4 e o 0,35 em números redondos. Portanto, é isso. Mas há uma tablita que está no parecer que eu anexo à informação que é feita e que evidencia isso. Portanto, dizer-lhe que foram cumpridos integralmente todos os compromissos que nos propusemos e que levou o Partido Socialista, penso eu... Mas não leu as últimas duas, a empreitada de abastecimento de água à Cortelha e o apoio à ampliação lá de Santa Casa. Em termos de prioridade. Se esgota, sabe que houve alguém do Partido Socialista que me disse com menos IMI pode fazer mais, é uma questão de regra de 3 simples. Que eu, como dizia o Guterres, é uma questão de fazer contas.
Foi uma expressão giríssima e que acho que disse com uma simpatia que ficou na nossa memória. Pronto, mas foi isso. Foi tudo cumprido. A diferença, neste momento, de 0,35 para 0,40, estamos a falar de 360 mil euros. Aquilo no total. No total. A nossa proposta, a nossa perspectiva é que venhamos, em cada ano, reduzir na generalidade para todos os contribuintes de IMI no Concelho de Castro Marim. Muito bem. O que é importante é que, no fundo, estamos a ir ao encontro da proposta do Partido Socialista ao propor 0,35. Não é bem assim, não é bem assim. Para quem aqui reside, e esses devem ser a nossa principal preocupação. Diga, Sr. Vereador. Eu queria deixar aqui uma pergunta e espero que a resposta seja direta e concisa. Os castro-marinenses vão pagar que taxa em 2024? Ou, aliás, em 2023? 0,35 ou 0,40? Os castro-marinenses com habitação própria permanente vão pagar 0,35. Mas se a redução só se vai fazer sentir em 2024, como é que é capaz de afirmar uma coisa dessas? Não. Nós vamos deliberar em função daqueles que, à data de 31 de dezembro de 2021, porque é aquilo que as finanças disponibilizam, ou que é o mais fiável, os que até o fecheiro de dados disponível a 31 de dezembro de 2021, quem tinha habitação própria e permanente, já tem o benefício em 2023. O que eu fiz aqui um apelo é que quem, de facto, viva no Concelho de Castro Marim e por uma questão de comodidade, às vezes, ou porque nunca pensou, ou porque não interessa o motivo, nunca mudou a sua habitação e para a própria permanente, não estou aqui a incentivar a usar um mecanismo para se autobeneficiarem, não. As pessoas que efetivamente vivem cá até 31 de dezembro deste ano devem regularizar esses dados e outros, por exemplo, o número de dependentes do agregado, porque depois as finanças, quando liquidam, vão usar sempre o ano anterior, está a ver? Quando viermos aqui a dezembro de 2023, para um ano, tivemos a deliberar, vamos deliberar sobre o quê? As pessoas que, à data de dezembro de 2022, agora, tinham habitação própria permanente. Agora estamos a deliberar para aqueles que tinham habitação própria e permanente, nos termos do regulamento, que há várias coisas, a 31 de dezembro. Não podemos fazer de outra maneira, não é? Senão tem que haver uma data travão. E a data travão, não somos nós que a definimos, é as finanças. E os filhos a mesma coisa, porque há pessoas, especialmente casais que estão separados, que às vezes não têm este cuidado de ver onde é que está o dependente em termos de habitação própria permanente, e é determinante fazer essas correções. Ou, por exemplo, houve alterações de toponímia, por exemplo, em altura, e as pessoas devem verificar se as suas moradas que lá estão são as atualizadas. À partida, as finanças atualizaram, mas devem verificar, que é para não haver erros. Imagine, o António Manuel Santos, é um nome muito comum. Aparecem dois com o mesmo nome, um que diz Urbanização Dona Mar, outro diz Rua Dona Maria II, outro tem um código postal. Quer dizer, não conseguimos verificar na caderneta se... Não é assim, Dr. Paulo? Não conseguimos aferir. Será que há um erro? Será que é a mesma pessoa? Percebe? É só isso que tem que acontecer. Agora, há coisinhas de pormenor que a gente consegue, os serviços conseguem logo verificar. Não, isto é a mesma pessoa e logo notificamos às finanças. É só isso. Nós vamos liberar para os residentes, para 2023, para na nota de liquidação de abril, já foi considerada esta taxa de 0,35. Eu estou a fazer um apelo para que as pessoas depois não acordem só para o ano, porque depois já não vão a tempo de beneficiar em 2024. É só isso. Peço desculpa, Sr. Presidente. Tenho vontade de saber. Mas é assim, se bem me lembro, o regulamento que foi aprovado, depois dizia, e bem, dizia que cada caso de isenção vinha à Câmara Municipal. Portanto, caso a caso, íamos ter aqui um trabalho. Portanto, aqui parece que estamos a falar. A pergunta do meu colega é pertinente. Portanto, provavelmente não será já imediato para o ano seguinte.
Porque há coisas que sim, o dos 20 euros, o dos 40 euros, que aquilo coloca-se ali no portal. Mas a isenção própria do regulamento dizia que tinha que ir à Câmara, que tínhamos que andar, que verificar a família. E foi a vereadora que o disse aqui numa reunião, que iríamos ter muito mais trabalho, que os pedidos supostamente até devem ser apresentados. Então, isto não é assim tão automático. O que é automático é aquilo que se coloca no portal das finanças, certo? Eu quero dizer é que isso é o artigo 22 do IMT. O IMT, Imposto Municipal de Transação, quando se compra a casa é que tem a requerimento. Tinha que vir aqui, sim. O IMI não. O IMI não? É IMI mesmo não. já para o ano? O IMI nós não conseguimos interferir. É a máquina fiscal automática. Nós temos, por exemplo, e ainda hoje de manhã Não, alguém temos que interferir, desculpe, temos que interferir. Até 31 de dezembro temos que pôr lá alguma coisa. Temos que escrever lá quais são as isenções. As isenções é para todos os fogos forem identificados como habitação própria permanente. Esses Com base... esses que referiu. Esses 2.000, os 50 e tal, os 2.176, 500 e tal. sim. Portanto, são esses. São esses. São esses. São esses. Os 2.000 e tal. Mas que pode haver erro. Pode haver algum erro mínimo, que foram feitos vários testes de sensibilidade, mas pode haver alguma... Vamos imaginar um fogo, um casal, que tem o titular do fogo, o primeiro titular é uma pessoa que tem uma morada e vivem juntos e nunca regularizaram, nunca atualizaram nem as cadernetas, percebe? Pode haver situações desse género. E essas, a própria pessoa tem que ter consciência, porque nós não podemos interferir, nós não podemos ir ao site das finanças. Qualquer deliberação dentro do nosso regulamento ou dentro da lei geral para IMIs específicos, por exemplo, prédios devolutos, zonas de... como é que se chama esta área agora? Zonas de pressão urbanística. Nós temos que identificar os fogos. Nós podemos fazer aqui uma deliberação, mas se não identificarmos os fogos, ela não tem execuibilidade. Não é assim, Dr. Paulo? É assim. Portanto, é uma coisa que é difícil a gente compreender. Por exemplo, era interessante a gente chegar aqui a uma série de fogos e esta lista de prédios, os prédios devolutos têm o agravamento do IMI. A lei geral prevê, não precisa de regulamento. Só que tem que se identificar o prédio. Ou seja, não é automático. Nós é que temos que fazer nessa deliberação. Sei perfeitamente. Mas isso supostamente já foi feito, não é? Porque os devolutos até também tem que se colocar lá para agravar os 30% da lei, obrigatoriamente. Os edifícios que estão devolutos devem ser agravados o seu IMI. Porque as pessoas não o tratam. Nós ainda não fizemos esse trabalho. Não tivemos ainda a possibilidade. Tem que se identificar fogo a fogo e tem que se ter a percepção do que é efetivamente devoluto. É verdade que há leituras distintas em termos jurídicos e em termos fiscais e é um trabalho que tem que ser muito cuidado. Tem que ser muito cuidado. Mas vamos fazer isso. Por zonas, por exemplo. Os serviços já têm essa indicação, mas ainda não houve essa possibilidade, mas vamos trabalhar nisso. Que é identificação de prédios que estejam efetivamente devolutos, que as pessoas já foram notificadas, inclusive, para fazer a intervenção, não fazem, mas isso é um trabalho muito fino, que vai ser produzido. Não estamos em condições, tínhamos que deliberar e ter a lista dos prédios, né, para a deliberação ter eficácia. Ou consequência. Sim. É um procedimento que tem que ser feito, que pensava eu, que eu sei se as grandes manchetes agora pode-se fazer assim, venho toda contente de manhã, olha, a Câmara de Castro Marim também vai fazer assim. E depois vamos ver como é que se operacionaliza a medida e não é fácil. Sim, mas isso já tem muitos anos, Sra. Vereadora. Desculpe que lhe diga, essa lei já tem vários anos, não é de agora, não é este ano, e pronto, e outros municípios já o fazem, portanto, se não fez, foi porque não fez as vistorias, porque não fez... ou porque, pronto, como disse, não teve a oportunidade de fazer. Não tem sido a nossa prioridade. A nossa prioridade tem sido estimular que haja regeneração urbana e estimular que as pessoas coloquem as suas casas no mercado para que tenham alguma dinâmica e, por isso, já exercemos direitos de preferência quando vem à Câmara, quando os valores são excessivamente anómalos na transação, e nós exercemos, e acho que isso tem trazido também alguma outra frescura à forma de tratar o património aqui, especialmente na Vila. Ainda há alguns prédios devolutos, mas concordo que quem não faz, não deixa fazer e não entrega ao mercado para que alguém lhe possa dar um uso condigno,
que deva ter, se quer ter o prédio nessa condição, que deva ser majorado com outro imposto. E a Câmara, em determinadas medidas, até intervir e se tivesse disponibilidade, ficar com os prédios. Isso é que seria ótimo. Bem, eu penso que estamos todos de acordo que, de algum modo, se penalize quem tem esses prédios de volutos e que também se beneficie quem tem os prédios no mercado de arrendamento. Mas isso, mais cedo ou mais tarde, irá acontecer. Se estiverem de acordo, vou pôr à votação a proposta 304, Imposto Municipal sobre Imóveis. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu queria voto contra, mas então, quero fazer uma declaração de voto. Tenho uma votação. Uma declaração de voto, que, para ficar na ata, não é nada escrito. Relembro que estamos a votar apenas este ponto, apesar da discussão do ponto ter sido baseado noutros pontos que vêm a seguir. Portanto, e o Partido Socialista entende que a taxa deveria ser 0,35 e não 0,4. Portanto, votamos contra. Proposta 305, Imposto Municipal sobre Imóveis, redução da taxa a aplicar em 2023 para habitação própria e permanente. Quem vota contra? Quem se abstém? 200. Proposta 305. A proposta de Imposto Municipal sobre Imóveis, redução da taxa a aplicar em 2023 para habitação própria e permanente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta 306, Imposto Municipal sobre Imóveis, redução da função em função do agregado familiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta 307, Imposto Municipal sobre Imóveis, redução adicional em função do agregado familiar, taxa a aplicar em 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta 308, a participação variável do IRS de 2023, receita do ano de 2024. Alguma dúvida no sexto ponto? Pode-se parar a votação? Eu acho que é importante falar. Não, é preciso falar. Acho que tem a votação. Importa-se, Presidente. Não tens aí? Está aqui. Como já é sabido, os municípios têm uma participação de 5% do IRS retido pelo sistema, não é? É o imposto sobre o rendimento singular. E os municípios têm direito a uma participação desses 5%, à conta de também uma série de novas responsabilidades que vão tendo, que vamos acrescentando e que vamos tendo. Estes 5% não é nenhum agravamento de imposto, é uma realidade que existe há 10, 12 anos, para aí, e o Estado que, para além das transferências normais, correntes e que todos conhecemos e historicamente conhecemos, diz-nos, nós ainda damos 5% do IRS coletado pela máquina, pelo sistema, e para fazer face às vossas responsabilidades. E o município, a lei prevê que o município possa repercutir parte desse seu direito a favor dos residentes e que tenham residência permanente no concelho. Portanto, nós, com todos os trabalhadores que tenham residência permanente no concelho, tem uma base salarial, com essa base salarial o Estado cobra os seus IRS e diz assim, bom, o município tem direito a 5% disto para fazer face às suas responsabilidades. É uma transferência, é um imposto indireto e que é transferido para o município. Só que a lei prevê que o município possa abdicar desse seu direito a favor dessa sua população. E nós temos-lo feito de forma até diferenciada ao longo do tempo há aqui um equilíbrio que se tem que se fazer, que é só quem paga efetivamente, quem recebe e quem paga IRS é que poderá beneficiar desta decisão da Câmara de repercutir parte desse benefício.
E a realidade é que só quem mais paga IRS é quem mais beneficia. Mas também é uma realidade que as pessoas têm a ilusão que hoje têm menos retenção, porque as taxas de IRS, e é um exercício interessante para quem tiver curiosidade, porque são tabelas enormes, as taxas de retenção, ao serem mexidas, aparentemente nós temos mais liquidez e pensamos que estamos todos mais felizes, mas no fim podemos reembolsar menos ou mais, depende. Portanto, aqui quem mais paga IRS é quem mais beneficia com qualquer medida municipal. Não há aqui nenhum efeito travão para quem ganha a partir de X não ter o benefício ou quem ganha a partir da classe. Mas também é uma realidade que a classe média hoje e aqueles que mais recentemente tiveram a possibilidade de comprar casa, que isso hoje é quase uma impossibilidade, já não deduzem despesas de habitação, que não é permitido, há todo um conjunto de despesas que não são dedutíveis. Então, aqueles que mais ganham, hoje também mais contribuem e têm menos deduções fiscais possíveis. Então, achamos que ponderando tudo isto, e sendo uma medida transversal, desde os que ganham muito pouco, quem ganha muito pouco, por norma, tem o retorno do IRS com a nota de liquidação, o pouco que pagou ao longo do ano recebe todo ou quase todo de volta, portanto quem recebe tudo de volta não vai beneficiar em nada da medida. Quem não desconta nada não recebe nada da medida. E, portanto, nós propomos devolver aos contribuintes em sede de IRS cerca de 2,5%. Sendo certo que beneficia aquele da classe média baixa, como beneficia aquele que muito contribui e que contribui em função do seu rendimento. Mas também é indiscutível que a carga fiscal é enorme. Lamentamos que tenha que ser os municípios a tentar fazer este reequilíbrio, este sentido de justiça para com os seus concidadãos. Devia haver uma consciência coletiva nacional que a carga fiscal é enorme e que deveria ser reduzida, porque isto não é reduzir nenhuma carga fiscal, é abdicar, nós municípios poderemos abdicar de parte do seu tributo a favor dos seus municípios. A realidade no Algarve é completamente distinta em função dos municípios, em função da dinâmica dos municípios, é incomparável. Portanto, às vezes deixa de ser uma decisão tão de justiça social, mas uma decisão política, cabe a cada um fazê-la. Nós, eu acho que tendencialmente deveríamos reduzir este benefício, porque nem as pessoas têm noção tão pouco do que é que ele significa. E quando estamos aqui a discutir IMIs, a classe média, aqueles que receberam o cheque dos 125 euros, com este benefício recebem seguramente 200, 300 euros por ano do município de Castro Marim e não têm consciência. Ficam mais felizes com os 125 euros. E, portanto, é mais justo usarmos estas verbas para a política social, da assistência imediata e das dificuldades que aí advêm. Mas como é tão difícil equilibrar quem mais precisa, quem menos precisa, e havendo uma classe média com tantas dificuldades, pois eu acho que devemos manter nos 2,5%. Muito bem. Alguma dúvida? Sr. Presidente. Tenha uma dessa. Sr. Presidente, é muito rápido e uma pessoa não consegue... Rápido é? Sim, quer despachar a reunião, quer para ir para onde? Quero que as pessoas sejam esclarecidas. Pois, então, se a vereadora esclareceu com muita tranquilidade, como dizia o Paulo Bento, eu também gostaria de ter esse espaço para tentar esclarecer também os municípios. É assim, a senhora vereadora tem uma tendência, quando defende uma medida feita para o município de Castro Marim, tem uma tendência de se agarrar e de falar do governo e das medidas do governo. E das medidas do governo. Pois, das medidas do governo. Pois, mas essas medidas do governo são debatidas nos seus fóruns, que é, como a senhora vereadora gosta de falar, são debatidas nos seus, e tem lá os seus representantes parlamentares, e, portanto, não acrescentem nada aqui o que é falado aqui na Câmara Municipal. Portanto, eu acho que aqui devemos ser mais diretos e irmos diretos ao assunto. E o que eu vejo aqui na informação, num quadrinho da informação
que está agarrada à proposta, é que de 2010 a 2018 a Câmara, portanto, propôs uma participação de 5%. E depois, em 2019 e 2020, essa participação foi 0%. E depois volta em 2021, 2022, que foi os últimos 2 anos, 2,5%. E agora propõe, que é isso que se tem que dizer, propõe manter os 2,5% para este ano. E quando fala que, de facto, pois quem recebe não beneficia nada com isto, é só quem paga. E tanto que defende que as pessoas são muito taxadas, e nesta situação aplica na mesma, esse 2,5%. Portanto, vai agravar, vai devolver 2,5%, portanto são 5%, vai devolver 2,5%, mas poderia devolver mais, se acha que as pessoas são tão penalizadas, entrava e fazia, de facto, assim como fizeram nos outros anos. E foram muitos anos seguidos. Portanto, é só isso que eu queria acrescentar. Deixe-me só tocar numa expressão que a senhora vereadora usou. Vamos ser mais diretos. Eu, sinceramente, acho que todas as oposições no país tomam a mesma posição. Portanto, seja do partido fora, defendem os tais 5%. Mas isso é natural, sabe? É natural. Quando se está no poder é uma coisa, quando se está na oposição é outra. Todas as oposições no país defendem os tais 5%. Pois eu não sei, Sr. Presidente, eu não ando nas outras oposições, eu estou aqui nesta oposição. Eu já não tenho tempo para andar a ver outras oposições. Eu já fiz parte do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios durante vários anos e sei que assim é. Pois tudo bem, se o fazem, se calhar fazem no qual não sei. Bem. Eu estou fazendo a oposição em Castro Marim. Tenho a mudar-se. Porque assim, nós todos somos agentes da política e estamos aqui para isso e temos que ser claros, não temos que ter vergonha nem das decisões do partido para o qual fomos eleitos. Eu há muita coisa que não concordei, não concordo, não me revejo e não sou daquelas que apoio cegamente ou me ponho um adoro cegamente ou um like cegamente, não. A mim não me acusam disso. Quando não gosto, não gosto. Quando não me revejo passar, enganada. E eu acho que toda a gente, minimamente inteligente e democrata, deve agir e pensar assim. Portanto, o que eu estou a dizer é que o benefício que nós damos, mesmo com 2,5%, é muito mais do que o cheque que o Governo deu. Portanto, se o Governo tem tanta bondade, reduz as taxas de IRS, que eu tenho aqui as tabelas, que não mexeu para a classe média baixa em nada. Pelo contrário, se comparar com alguns anos, agravou, porque é aqueles que mais contribuem, e depois as pessoas ficam na ilusão que depois recebem muito IRS ou recebem muito menos IRS. O que eu estou a dizer é uma coisa muito séria, que é, há uma política nacional para os quais contribui o PS, o PSD e todos os que lá estão eleitos. Nisto não é, a não ser que o PS mande em tudo. Ou todos os que lá estão eleitos. E foram chumbadas todas as propostas, por acaso, nesta matéria de redução de IRS. Agora, eu tenho que comparar e sinto-me na liberdade de comparar. E quando me fala que em 2017, 18 e 19 foi 0%, vereadora, não tirando, nem buscando os fantasmas ao baú, eu vou-lhe pedir que vá ver porque é que foi 0%. Porque isto tudo tem uma história e um enquadramento político. Isto não foi o PSD que fez isto ou aquilo, foi a maioria que aprovou isto ou aquilo. Finalmente nas circunstâncias. Voltamos a Castro Marim. Finalmente voltamos a Castro Marim. Nas circunstâncias. O doutor Estevães, que foi sempre dos 5%, juntou-se ao PS para depois pôr 0%. Uma coisa extraordinária. Foi uma coisa extraordinária que aconteceu aqui em Castro Marim. E, portanto, é por isso, não foi o PSD que agora mudou. E até podíamos ter mudado a opinião. Eu era uma acérrima defensora de que devíamos devolver os 5%, só que para quem ganha pouco, sabe? Para quem tem um rendimento médio, quem tem o salário mínimo ou quem é um técnico superior, isto representa muito pouco no benefício fiscal. Quem já está no outro nível de patamar de rendimento, isto representa muito. Olha, se calhar somos aqui o que mais beneficia, estamos aqui com estas medidas. Portanto, e temos de ser duros e dizer isto. E, portanto, cada um em função do seu conselho. O Sr. Presidente é o que mais beneficia, porque lá em Alcotim é uma decisão. Portanto, agora vamos ver.
Isso é mais justo ou mais injusto? Portanto, o que eu estava aqui a dizer é, seria ótimo se nós pudéssemos dizer, ter um efeito travão. A partir de determinado ponto, comparamos, temos que ir à base, temos que estudar, temos que ir às tabelas base do IRS, que são muitas e grandes em função se é casado, quantos dependentes tem, 0, 1, 2, 3, 4, se é trabalho dependente, se é trabalho independente, se tem deficientes, se não tem a cargo. Todas essas tabelas, como é tão complexo, nem os jornalistas lhe querem pegar, mas era aí que deviam pegar, porque a asfixia é quem mais contribui na mediana, que é a classe média, e isto beneficia os que muito contribuem, que têm muitos rendimentos, mas beneficia muito pouco esta medida de 2,5%, devolver 2,5% de quem já recebe IRS, por exemplo, recebe, vamos imaginar, 1.000 euros. Esta medida, se formos ver o rendimento global, para quem recebe muito pouco ou quem contribuiu muito pouco, esta medida é irrisória. Esta medida beneficia quem mais recebe, ponto final. E, portanto, eu sou contra, claramente contra, irmos devolver os 5% que nos são transferidos para nós fazermos política social, para termos o Fundo Social Municipal que só nos transferem 118 ou 120 mil euros para darmos a comidinha nas escolas e gastamos 200, por exemplo. E, portanto, temos uma série de obrigações e o Estado diz, eu não vos transfiro mais dinheiro, mas agora dou-vos 7,5% do IVA e 5% do rendimento do IRS. É assim que o Estado nos transfere dinheiro. Então agora nós dizemos assim, não, a gente agora devolve tudo. Então o que é que andamos aqui a fazer? Nós também somos gestores. Então se exige isto aos executivos, também se tem que exigir ao governo, seja de que cor política for, uma política fiscal mais ajustada à conjuntura. E nunca pagámos uma carga fiscal absoluta tão grande como agora, para os níveis de rendimento disponível, nós estamos a pagar um mês mais de imposto, neste momento. Sr. Presidente, peço desculpa, mas é assim, a Sra. Vereadora fala, e é assim, se falasse de assuntos de Castro Marim, eu até percebia, mas é assim, a Sra. Vereadora está aqui como vereadora, vice-presidente, eleita pelos castro-marinenses, e se quer ser deputada, candidato-se a tal. Portanto, é assim, se está aqui só para falar sobre o governo e as medidas, até parece estar contra os 125 euros que as pessoas receberam, é assim, não posso... Eu não disse nada disso. Leva aqui, não traz os PowerPoints, mas leva aqui... interrompeu-me. Pois claro, mas não pode utilizar... Desculpe lá, não pode utilizar as reuniões da Câmara Municipal para fazer propaganda política pelo governo. Desculpe lá. Ninguém está a fazer propaganda política. Não, mas é que isso não faz sentido, eu também não falo de coisas boas do governo. Ouviu-me falar a mim alguma coisa? Olha, o Sr. Costa fez isto, o Presidente não sei o quê. Não me ouve. Portanto, não é esse o trabalho de uma vereadora eleita pelos castro-marinenses. Estamos aqui para discutir assuntos da Câmara Municipal. O que a Sra. Vereadora Filomena Sintra estava a querer dizer é que o Partido Socialista de Castro Marim, pelos vistos, está mais preocupado com os que mais têm. Quer dizer, é um partido de esquerda. Não estamos nada preocupados com o que mais têm, que isso é outra, como diz a Vereadora, é uma falácia. Não é nada disso. Uma medida desse tipo que os senhores defendem vai defender os que mais têm. Eu ainda não disse o que é que defendo. Os que mais ganham. Nomeadamente os que mais ganham. Eu fiz uma exposição daquilo que vinha de trás do que vinha e disse aquilo que as pessoas não sabiam lá fora, que era aquilo que estamos a votar. É assim, é que fala-se tanta coisa, fala-se. Mas não, é para mais-valia que fôssemos diretos, Sr. Presidente. Desculpe que lhe diga, mais-valia, se fosse direto, a Sra. Vereadora justifica todas as suas medidas, sempre anda aqui e faz. Olha, a primeira proposta falou das outras seguintes, que depois nem sequer falamos. Está a ver, como consegue deixar mal disposta? Mas é assim, não pedi autorização, vocês dizem que sim. Está a ver, eu não a queria deixar mal disposta, longe de mim, tal situação. Agora, que a Sra. Vereadora fala sistematicamente, em todas as reuniões, todos podem ouvir, contra o governo,
Está errado, Oh, Sra. Vera. só está errado. Senhora Vera, Eu não venho aqui vamos lá, falar a favor vamos do lá. governo. Mas nós não somos Castro Marino é abordado por as Não políticas se do pode. governo. Mas, desculpa lá. oh, Sra. Vereadora, mas há liberdade. Essa é que é boa. É que depois os assuntos são de corrida. É de corrida, uma pessoa nem dá tempo a deve olhar para o haver papel. liberdade de falarmos do governo e de quem nos desgoverna e isso tudo. Mas Sr. qual é o Presidente, problema? o hospital está muito Qual é o bem, é problema? muito bom pagar os É, portagens, é gostava- muito bom eu pagar gostava- os impostos, é tudo muito bom. gostava de E o ouvir povo a tem que política continuar a exclusiva pensar do assim. E não há lista Porque de eu não posso espera nem falar amanhã nada. agora. Não há lista de espera nem para as consultas, nem para as Se especialidades. calhar são tão poucas, pelo menos aqui para o Isto Algarve está tudo bem. é a desgraça que nós sabemos. Ó, senhora vereadora, epá, devemos ter a liberdade de falar sobre os assuntos todos que a gente Mas entende. falamos nos fóruns certos. Sejam A senhora diz que nacionais, é preciso uns fóruns certos sejam para nacionais ou internacionais. Porque nós devemos falar aqui da guerra daquele maluco do Putin, não sei quanto mais. Epá, porquê? Mas não fala, mas não fala da guerra do Putin. Epá, mas se for preciso, fala-se. Então, mas é qual é o assim, problema? nós vimos- Haja não, é liberdade que os assuntos da reunião haja são liberdade tratados da gente. com- Não, repare, neste de caso ânimo leve, particular. de ânimo leve. Neste caso particular, o que a vereadora Filomena Sintra quis dizer foi: a vossa proposta defende quem mais tem. É isso, só mais nada. Da proposta do PS de Castro Marim. Pronto, é isso. Mas eu não estou a Senhor defender quem Presidente, mais se me tem. permite, Não Paula, ouviu ter o sido meu interrompida, ponto? eu sinto-me na liberdade de expressar a minha opinião, que está na base de qualquer proposta que subscreva. E no dia que isso não acontecer, estamos em plena ditadura. E, portanto, vou continuar a fazê-lo. Se o Sr. Presidente não quiser, pois a gente não fala. E o Sr. Presidente nunca teve essa atitude, não é a Sra. Vereadora que agora me vai dizer que eu não posso enquadrar aquilo que penso, porque eu não lhe permito isso. Nem a si, nem ao meu pai, nem a ninguém. Eu não estou a proibir. Haja liberdade, haja Acho, democracia. eu não estou a proibir. O 25 Entendeu de mal. abril Até fez porque eu para as também pessoas não o poderem faria. falar. E sabe muito bem disso. Também tenho o direito de dizer e expressar a minha opinião, tal e qual como a vereadora. Mas isso incomoda. Deixar mal disposto. Oh, vereadora, não é isso. É porque Não, eu falo desculpa lá, abertamente. interrompe, não. Peço Não é Não assim. vamos dialogar, não vamos Mas, dialogar. Presidente, Não é assim. uma coisa simples e esquecendo a questão política. Porque é que às vezes duvido do que é que estamos aqui a fazer. Eu, no ponto 1 do IMI, perguntei se tinha autorização de fazer uma apresentação na generalidade para depois votarmos. Concordaram todos. E agora, é a terceira vez que tenho que ouvir que falei no primeiro ponto e que não devia ter falado. Percebem? Assim eu não consigo. Porque nós podemos ter opiniões diferentes e podia ter explicado, podia ter demorado meia hora a explicar o ponto 1, meia hora a explicar o ponto 2, meia hora a explicar o ponto 3, meia hora... Mas achei que não havia necessidade. Mas pedi autorização. Nem me senti no direito de o fazer sem pedir autorização ao Presidente e aos restantes. Dizem-me que sim. E a seguir, é para ver o exemplo, como nós somos incongruentes e que às vezes não vale a pena esta discussão. Agora, todas as medidas, tudo o que temos aqui tem na base um documento aprovado na Assembleia da República. E eu sinto a liberdade de dizer concordo ou não concordo. E também já me ouviu dizer seguramente elogios a algumas pessoas e a algumas medidas do Governo que eu considero que são elogiosas. Não os diz aqui não vale a pena. Aqui é para dizer ao Senhora contrário. vereadora, não vamos interromper. Senhora vereadora Rosa quer... Interrompi, a senhora quer vereadora falar? tinha acabado. Quer falar? Quer falar? Não, o Sr. Presidente há pouco também me interrompeu e eu não lhe disse nada. Eu não lhe disse nada, porque é assim, eu acho que se fala que não há ditadura e se a Sra. Vereadora pode falar mais do que meia hora para cada assunto, porque bem entende, e é o que lhe digo, eu acho que tem todos, mas todos os... tem tudo o que existe de bom para ir para deputada a defender os direitos de Portugal. Depois fica a saber que não fui porque não quis e não estou interessada. Bem, podemos passar ao ponto. Não pediu, mas eu não ouvi. O senhor vereador tem que falar. Não, eu não falei. Eu simplesmente fiz indicação e penso que... ao contrário pensei do que o comunicado do PS fez, que eu expulsei os vereadores e não sei quantos mais, eu não expulsei os vereadores. Expulsou, sim, senhor. Não sei onde é que foi buscar. Expulsei os vereadores. Há de me explicar onde é que eu expulsei os vereadores. Os vereadores saíram da reunião, saíram. Acabou. Agora expulsei os vereadores. Vá, explicar o que é que quer dizer. Eu não Tenha interrompo vontade. ninguém, obrigado, não interromper ninguém. Aí já agora expulsou-se, senhores. Nós regressamos à reunião e por simplesmente disse-nos que nós não estávamos na reunião, que estávamos fora da reunião, então retiramos. Ficámos na sala, mas retiramos. Saíram.
Pois saímos porque fomos expulsos da reunião, não da sala. Repare, isto não é uma discoteca em que a gente vai lá fora tomar a bica ou tomar uma cerveja ou fumar um cigarro. Não interrompe ninguém. A prática. Vamos falar muito abertamente e não vale a pena estar aqui com meia hora e buscar os assuntos do governo e buscar mil e uma coisas para tentar justificar o que dificilmente é injustificável. O município de Castro Marim passou de 2021 para 2022 com 5 milhões de euros a mais. Com cerca de 5 milhões de euros a mais. 5 milhões de euros que não foram capazes de executar, 5 milhões de euros que não foram capazes de gastar, obras prometidas e que não foram cumpridas. 5 milhões de euros que ficaram nos cofres do município. Porquê que, já que temos essa verba, que não estamos a gastar, porquê é que não canalizamos essa verba a favor dos municípios? Porquê é que não canalizamos essa verba para uma redução real do IMI? Porquê é que não canalizamos essa verba para um investimento no Conselho que gere mais-valias? Porquê é que não canalizamos essa verba para os municípios que são... Estamos a falar de 110 mil euros, à volta de 110 mil euros, 120... Não chega, de certeza. 120 mil euros. Porquê é que não pegamos nesses 120 mil euros e não de uma forma discriminatória, mas e deixamos que sejam os municípios que, através do seu IRS que é devolvido, possam gerir esse valor. É claro que aqueles que pagam mais beneficiam mais, aqueles que pagam menos beneficiam menos, mas beneficiam. Agora, quem é que beneficia os 125 euros, como a vereadora disse? Muito poucos ou quase nenhum. Porque os 2,5, a que quantidade se refere estes 2,5 daquilo que é descontado em sede de IRS, estes 2,5 equivale a quanto? Onde é que foram buscar essas contas? Onde é que foram buscar essas contas para dar isso? Eu não vejo onde é que está. Agora, se nós canalizássemos esses 110 mil euros para os municípios, os castro-marinenses agradecem. Agora, os 5 milhões que ficam nos cofres da Câmara, é para quê? É para gastarem 20 mil euros num concerto intimista no Revelim. Ou 2 concertos intimistas no Revelim. É isto aqui que eu acho estranho. É que gasta-se dinheiro, às vezes, desnecessariamente, e depois vai-se sacar, porque isto podia-se dar, mas não saca-se, aos castro-marinenses. Estamos a falar de 400 mil euros em IMI, estamos a falar de 100 mil euros é meio milhão de euros que se podia dar aos castro-marinenses, podia-se dar às pessoas que têm habitação em Castro-Marinho, que pudessem investir em criação de mais-valias, em criação de emprego. Eu não vejo esta preocupação na parte do Executivo. Um projeto estruturante para o Conselho é a zona industrial. Onde é que está a zona industrial? Eu nem vejo falar na zona industrial. Onde é que está? A criação de postos de trabalho podiam ser criados aí. Nada, zero. Não. 5 milhões ficam nos cofres do município e vamos ver quanto é que vai passar para 2023, porque a taxa de execução não sabemos qual é. Vamos ver qual será a taxa de execução de 2022 e o que é que vai passar para 2023 e se esses 110 mil euros iriam fazer falta em 2023 ou não. Vamos ver. Olha, senhor vereador, mais do que ninguém tem a obrigação de saber que esses 5 milhões que fala estão comprometidos com obras que estão a decorrer. Tem a obrigação de saber isto. Estão comprometidos com obras que estão a decorrer. Tem a obrigação de saber isto. Em relação ao resto, o IMI e o IRS, só revela que não tem imaginação nenhuma. Repara, as oposições no país todas estão a dizer o que você está a dizer. Não tem imaginação nenhuma. Tenha uma dessa. Senhor Presidente, eu já expliquei. Diga lá.
Eu já expliquei isso ao Sr. Vereador. Nós temos 2 milhões em operações de tesouraria. Não engane as pessoas, se faz favor. Operações de tesouraria é dinheiro que não é nosso. Eu já expliquei isso. Eu acho que já devia ter entendido. E esses 5 milhões, que não são 5 milhões, tiro o valor das operações de tesouraria, digam-me lá. Então você tem a conta a zero. Paga os ordenados como, paga a luz como, paga... o que está aqui a dizer é o dinheiro que está em caixa. Isso é mesmo gestão de merceeiro. Pensamento a merceeiro. Desculpe lá. E não quero ofender. Há merceeiros que conseguem muito bem pensar o que é um plano de investimentos. Vou dizer em voz alta. Essa frase é dos autores de bens. Epá, se calhar vou ter que pagar direitos de autor. Retiro. A senhora vereadora está marcada bem pelos ensinamentos do mestre. A vereadora também, somos as duas. Eu, graças a Deus, continuo a conseguir pensar e dizer que isto é uma gestão de tesouraria, de caixa. Então está o dinheiro no banco, eu tenho compromissos de 12 milhões, tenho que incorporar isso em saldo de gerência, mas como eu tenho na caixa, tenho que devolver, como é que eu pago os contratos e as coisas que estão a decorrer e as obras que estamos a lançar, isso está tudo naquele documento do orçamento, o que já leu e já estudou, e está lá tudo a dizer, integração do saldo de gerência. Imagine, somos uma Câmara tão pobre que ainda temos que fazer orçamentos à espera desse dinheiro para integrar aquilo que é o imediato. Não é assim, os dias medievais, tudo isso, as obras, a água da Cortelha, isto e aquilo outro. Essa, por acaso, não está lá no saldo de gerência, mas estão outras. E isto significa o quê? Eu chego ao final do ano, tenho este dinheiro, pouco orçamento com os investimentos a zeros porque não tenho disponibilidade e vou incorporar o valor. Mas não volto a dizer que temos 5 milhões aqui. Eu adoraria ter, como alguns municípios vizinhos, e não estou... vizinho significa no sentido lato, Algarve, que é para não haver aqui confusões, ter 20 milhões, 30 milhões, e são pobres iguais, em saldo de tesouraria para incorporar num orçamento de 40 milhões. É que existe aqui para isto próximo. E por acaso até são do Partido Socialista, mas então ponho-me a pensar. Mas que ensinamento, que escola será esta que a uns ensinam uma coisa e a outros ensinam outra? Não podemos, vereador. Este dinheiro, tal como o Sr. Presidente disse, numa linguagem bem corrente, que se calhar é essa a única que consegue perceber, é para assumir os compromissos que temos em sede de orçamento. Não temos margem nenhuma para mais nada. Adoraria ter 20 milhões neste momento no banco. E não podemos confundir nunca isto que são operações não orçamentais. Que é dinheiro que não é nosso, são garantias. Existe, já expliquei isso na última reunião, só num concurso que é do NDT, Núcleo de Desenvolvimento Turístico, só aí temos um depósito, uma garantia de 1 milhão de euros. E nada acontece, não vê nada, mas está aqui nas operações não orçamentais. É só isso. Nós não temos este dinheiro. Este dinheiro é pouco para os mínimos que temos para fazer. Pouco. E se for ver o documento, e peço-lhe mesmo que vá ver que isso está devidamente refletido. Olha, aliás, está aqui, espera aí. Espera aí que eu digo já. Eu já digo já. Então, não pode dizer aqui aos Castro Marimenses. Dispense mais meia hora. Não é mais meia hora, tenho que desculpar, tenho que explicar. Quando se está a construir uma falácia que nós temos dinheiro e que não fazemos, no documento que o senhor estudou e sobre o qual fez uma declaração de voto, então temos reforço estrutural dos edifícios do cercado Poço da Ordem, pintura dos... Isto é o que vamos incluir os 3 milhões e meio, que não chega. É que não chega. Se tivéssemos 20 milhões, se calhar chegava. Projeto de loteamento industrial no Azinhal. Projeto de reabilitação e edificação da Vila de Castro Marim. Coletor da Rua do Regato à Estação Elevatória do Rancho em altura. Estudos de intervenção, eliminação e mitigação das inundações, zona poente de altura. Aquisição de equipamento de apoio à gestão operacional. Revisões de preço em empreitadas de abastecimento de água, pisabar, remates e soalheiras. Requalificação dos coletores. Parque infantil de altura. Cemitério de Castro Marim. Obras de consolidação da muralha. Obras de conservação dos polos desportivos. Repavimentação de entrada, tudo isto e mais o resto, e assim, a toponímia e as viaturas municipais dos RSUs e tudo o resto está
dependente do saldo de gerência. E que nós não escondemos, está aqui na página 12 do documento do Orçamento Previsional para 2023. Já porquê? Porque não temos disponibilidade orçamental para encaixar isto logo no orçamento. Não é dinheiro disponível. E quanto menos soubermos poupar, nunca mais difícil será fazer aquilo que é prioritário em Castro Marim. Substituição das redes de água, disto e daquilo outro. Portanto, vereador, peço-lhe para não voltar a dizer isto. É a terceira vez que fala nos 5 milhões e do dinheiro e que temos e que não temos e que... Senhor vereador, tenha bondade. Eu acho graça a certas afirmações que se fazem aqui. Só quanto é que, em relação ao orçamento para 2021, sabe quanto é que executaram? Em despesas de capital, em investimento, sabe quanto é que executaram? 36%. Prometeram 100%, que são essas despesas todas, esses projetos todos, tudo esse relambório que diz que vai fazer, mas depois executa 36%. E é por isso que o dinheiro sobra. E sobra para quê? Para o próximo ano dizer outra vez que vai aplicar esse dinheiro nos 100%, mas acaba por aplicar, executar quanto? Este ano chegará aos 30%, 36%, 40%. Insistentemente promete mundos e fundos, mas depois não executa 50% sequer. Diga-me um ano que tenha executado os 50%. Um ano. Olha, o Parque Infantil da altura que falou aí, não prometeu o ano passado, antes das eleições, que o parque estaria pronto até ao verão? Olha, já passou um verão, já passaram 2 verões. Vamos lá ver se não passa o terceiro. E estamos a falar de uma verba de quanto? 70 mil euros? À volta disso. Opa, executem. Façam obra. Mas obras para o município. Alguma coisa que se veja. Nós temos aqui uma obra, aqui ao lado, que já vai com 2 anos. Temos a piscina, as piscinas, ou a praia fluvial, ou as piscinas fluviais, não sei qual é a coisa. Essa aí, então, não sabemos quando é que vai avançar. A última vez que falámos nisso, o Sr. Presidente disse: estamos à espera que chova. Pois, olha, será agora? Até se tiver 4 ou 5 anos sem chover. Depois, o que é que vai acontecer? Vai agarrar num 1 milhão de euros e vai deixá-lo ali? Não vai acontecer nada porque os algarvios vão morrer à sede. Sr. Presidente, não brinco com coisas sérias. Não brinco com o dinheiro dos castromarinenses. Sinceramente. Fica-lhe mal isso. Já falou? Já? Sim, senhor. Olha, senhor vereador, eu já estou habituado às suas demagogias baratas. Quando o senhor estiver aqui, logo executa 100% do programa, logo faz isso tudo. Isso é uma demagogia da mais barata que é. Senhora vereadora, quer dizer alguma coisa? Não. Até o levada do cesto ainda é vindímel. Repara, quando o Sr. Vereador diz que eu expulsei desta reunião, acho que está tudo dito. Bem, se estiverem de acordo, vamos então votar o ponto número 308, participação variável do IRS, receita de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, votam contra. É o 308, é o que está aqui à votação. Já se perdeu, já se perdeu. Rápido. A gente está a votar, já estamos a falar neste ponto há tanto tempo e o senhor diz que eu fui rápido. Quem vota contra? Sim, senhor. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Proposta 309 tem a ver com um acordo de compromisso entre a AMAL e municípios do Algarve. Introdução de produtos alimentares produzidos na região do Algarve nos refeitórios escolares. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 310, exercício do direito de preferência, imóvel situado na Rua da Guarda Cabreira, fração número 34, fração H. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 311, cedência de faixa de terreno na fábrica de São Bartolomeu do Sul. Alguma dúvida? Tenha a bondade, Sr. Vereador.
É assim, em relação a este ponto, não tenho nada contra a cedência, obviamente, que é para aumentar, para melhorar, para criar ali um passeio. Agora, suscitou-me aqui uma curiosidade interessante. É que este processo de obras, de uma moradia simples, restos em primeiro andar em São Bartolomeu, entrou em janeiro de 2022, mais concretamente no dia 14 de janeiro de 2022, e só no dia 6 de dezembro de 2022 é aprovada a arquitetura, um ano depois. É curioso, de facto é curioso. E depois já há outra curiosidade também interessante, que acho que é quando está a informação do técnico, fala lá para juntar um contentor. Não sei se a pessoa, para fazer uma moradia, ainda vai ter que criar um espaço para colocar um contentor para resíduos sólidos. Acho que vou ver este processo, Sr. Presidente. Se me permitir, vou-lhe pedir. Sim, e fica já aqui pedido. É o processo 8/2022, Código 01. Senhora Vereadora, mais do que ninguém tem a obrigação de saber que às vezes os projetos não são apresentados como deveriam ser. Posso, Sr. Presidente? Sim, posso? Pode. É assim, mas estou a falar de um projeto de arquitetura. Sim. Ainda falta as especialidades. Pois, portanto, quanto tempo vai levar este processo a ser aprovado? Uma moradia. De saber que os projetos de arquitetura às vezes não são apresentados como pois, por isso é que eu vou ver, que é para ver se é essa a desculpa. Pode e deve vir tudo. Porque uma moradia de dois pisos, com os índices cumpridos, como está lá escrito, tudo bem, só por causa do, não sei, um ano é muito tempo para as pessoas esperarem para fazer uma casa. Pode e deve vir tudo. Quem vota contra, quem se abstém, proposta 312, cartão do idoso, indeferimento, alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 313, renovação do cartão do idoso, também ninguém vota nem contra, ninguém se abstém. Proposta 314, protocolo de colaboração com a Associação Social da Freguesia de Odeleite. Isto é para dar seguimento ao protocolo que já existe, neste caso particular, desde janeiro de 2023 até o dezembro, 1.500 euros mensais para atividade social, cultural, educativa, etc. Alguma dúvida? Posso? Tu tens uma dúvida? Não é uma dúvida, quer dizer, isto é dar um subsídio de 1.500 euros para se fazer aquilo que é bom e que é necessário e que ajudam as crianças. Mas tínhamos feito um subsídio, ou tínhamos dado um subsídio, não me lembro bem, há pouco tempo atrás. Isto não é para juntar, não é para acrescentar. Este protocolo é só 1.500 e os outros... Mensais. Esclarecer. Ok, obrigada. Nós já deliberámos um protocolo, foi quando a iminência da associação deixar de prestar o apoio para o primeiro ciclo e pré-escolar funcionar, com o apoio da associação, só que só deliberámos até dezembro de 2022. Agora, a associação predispõe-se, porque aquilo foi uma situação imediata, nem precavemos isso. Aliás, na própria proposta dissemos que iríamos reavaliar o interesse e a pertinência e pedimos o relatório das despesas e de funcionamento. Estou aqui, Presidente. Desculpa. Acontece que nós ainda pedimos para a associação nos apoiar em outras duas coisas no âmbito das suas atividades principais, que é aquelas crianças não têm transporte. E esta associação passou a assegurar também, apoiar-nos no transporte. Os pais levavam para o Odeleite. E também a questão das refeições, que ia uma pessoa levar 8 refeições por dia diretamente ao Odeleite para aquelas crianças, que é completamente, além do custo, é o custo de deslocação. E este protocolo encerra, dentro das atividades da associação, nós damos-lhe um apoio, eles garantem todas estas atividades de forma a que aquilo funcione. Nós só temos que monitorizar. Mas o outro, tem razão, foi até só dezembro de 2022. E o que nós decidimos agora, há pouco tempo, teve a ver com o presépio, cuja verba vai ficar comprometida, que não vai ser, em princípio, necessária. Estamos à espera da avaliação, porque parte daquelas despesas tinham a ver com a dinâmica do próprio presépio. O presépio não acontecendo ao vivo,
portanto, esse protocolo não há de ter a execução no seu todo. E só vamos transferir em função dos comprovativos de despesa para esse fim. Tenho a verdade, Sr. Vereador. Esclarece-me só uma coisa. Eu tinha a ideia que a alimentação era... iam buscar a um restaurante local. Era a Câmara que fazia já, desde a empresa municipal, há muitos anos. Antigamente era assim, e passou a ser a Câmara Municipal, a empresa municipal, alguns no tempo... não vou voltar aos resquícios outra vez, mas alguns no tempo achou que era melhor ir lá levar a refeição, porque isto, pronto, acha sempre que fazemos mais barato, mas o que é que custa a deslocação? Estamos a falar de 8, 10 refeições no máximo. E então a associação, com a monitorização do engenheiro alimentar, com a ementa que tem que respeitar, garante, vai buscar, faz, mas à partida irá buscar porque não é propriamente a sua vocação. Portanto, ninguém vota contra este ponto, ninguém se abstém. Proposta 315, procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional por tempo indeterminado. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 316, terceira revisão do orçamento e grandes opções do plano. Salvo isto é para introduzir em 2023 e 2024 e 2025 aquela verba para os bombeiros, não é? Portanto, alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Protocolo 315, protocolo de cooperação entre o município de Castro Marim, o município de Vila Real e a Associação Humanitária dos Bombeiros. Isto tem a ver com o facto de a Câmara de Castro Marim paga 40%, a Vila Real 60% para manter os bombeiros, e o que equivale a um esforço muito grande da parte do município. Alguma dúvida? Pode separar para você. Tem uma data, Sr. Vereador. Só de referir que este valor foi com base nas dificuldades que a Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Real de Santo António estava a atravessar, que causavam em causa o normal funcionamento e o consequente segurança e socorro, e foi feito um grupo de trabalho onde participou a Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil, os executivos das duas câmaras municipais, os coordenadores de Proteção Civil, ainda a Liga dos Bombeiros Portugueses e o presidente da associação e o comandante do Corpo de Bombeiros. Portanto, é um protocolo plurimunicipal e plurianual, é um grande esforço. Foram feitas várias reuniões, foram estudadas a situação financeira dos bombeiros e das suas necessidades. Foi feita uma visita a várias estruturas dos bombeiros no Algarve, Portimão, Albufeira, São Brás, e portanto isto foi um trabalho elaborado também tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas sobre o financiamento das câmaras municipais aos bombeiros. Portanto, será um apoio que é dividido em proporção, 60% cabe a Vila Real, tem a ver com o número de habitantes e o número de ocorrências nos últimos anos, e 40% por parte do município de Castro Marim. De referir que depois de aprovado, depois terá que, devido ao valor envolvido, terá que ir a Tribunal de Contas. Portanto, alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta número 318, taxa municipal de direitos de passagem, a aplicar de 2023. Isto é uma taxa zero. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. E a proposta 319 é só para conhecimento da derrama. Sr. Presidente, Tenha uma data, Vereador. em relação a esta última proposta, que é só para conhecimento da Assembleia e que tive o cuidado de ler a informação do chefe de divisão, fiquei aqui com algumas dúvidas se isto é mesmo só para ir a conhecimento da Assembleia, como a senhora vereadora escreve, como diz o Sr. Presidente, no seu parecer. O que eu li aqui, pronto, faço ao escrito pela senhora vereadora, só devemos dar conhecimento à Assembleia. Então, não vamos propor qualquer taxa de derrama, que era 0,1 o ano passado.
Portanto, daquilo que li, o chefe Visão diz que foi aprovado em 21 de outubro de 2022, de facto, um novo regulamento de benefícios fiscais, onde se inclui a derrama. Na informação tem lá um sublinhado, onde o mesmo dirigente diz que é da sua opinião que neste momento não há condição para aplicar os benefícios a que a derrama se reporta e que compete à Assembleia, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar ou não a derrama. Portanto, temos que lançar na plataforma até ao dia 31 de dezembro o valor da derrama e, pergunto eu, o que é que vamos lançar? Oh, Sra. Vereadora, se não se apresenta proposta nenhuma, mantém-se o valor da... Não, mas é que a outra proposta foi para o outro ano. Posso... Ela acabou. Posso explicar? O que é que se vai... As propostas é uma deliberação anual. Nós tínhamos um regulamento... até há 5 anos não tínhamos derrama nenhuma. Com 5 anos, alguns. 4 anos. E para podermos fazer um regulamento, fizemos uma proposta à Assembleia no sentido de aplicar uma derrama mínima, que era o mínimo que se podia, para podermos ter acesso aos dados das finanças. Acontece que, sucessivamente, as finanças nunca disponibilizaram o fecheiro que estavam obrigados e nós também, sucessivamente, fomos pedindo e solicitando pelas vias formais os ditos fecheiros. Até foi por isso que nós nos atrasámos imenso. Foi um dos motivos que nos atrasámos imenso em apresentar o regulamento dos benefícios fiscais, o atual. Porquê? Era em setembro, alguns em setembro, que disponibilizariam esses fecheiros. Esses fecheiros acabaram, deram-nos uma parte, mas não o suficiente para voltarmos a fazer aquilo que queríamos, que era ter um regulamento diferenciado em função de atividades económicas, etc, etc. E nós, na expectativa de uma proposta que havia de alteração do Orçamento de Estado, propusemos neste novo regulamento, não conseguimos fazer aquilo que queríamos, não tínhamos os dados necessários e suficientes para ponderar e fazer um articulado em função daquilo que era o nosso pensamento, mas achámos justo, e foi esse o argumento, fazê-lo em função do lucro tributável e não o volume de negócios. Ou seja, o nosso regulamento de benefícios fiscais feito de forma muito rudimentar e que estava em vigor há 2 anos, diria, empresas com um volume de negócios superior a 150 mil euros, aplica-se esta taxa mínima, mas abaixo de 150 mil euros não se aplica. O que é que acontece? E até então, até termos esse regulamento, aplicava-se a todos. Aos que tinham volume de negócios de 5 mil, aos que tinham volume de negócios de 5 milhões. Fizemos esse regulamento intermédio e passámos a ter as regras para... definir as regras para quem queríamos definir esse 0,1%. Acontece o seguinte, nós fizemos um regulamento agora... que revoga o outro na generalidade. No entanto, diz a lei geral, e a lei geral que não havendo deliberação em contrário, mantém-se as regras. Se nós não comunicarmos nada à AT, mantém-se as regras do que tínhamos deliberado antes. Atualmente, a plataforma das finanças não nos permite a aplicação pelo lucro tributável. Só nos permite ainda, havia uma proposta para alterar esse articulado no Orçamento de Estado, por algum motivo não foi alterado, e então não nos permite ir por essa medida que consideramos mais justa, que é através do lucro tributável. Uma empresa pode ter 200 mil de volume de negócios e ter um lucro mínimo e andar sempre ali, taco, para conseguir ter aqueles 1.000 ou 1.500 ou 2.000 de lucro. Pode haver uma empresa de 100 mil, um volume de negócios de 100 mil euros e ter um lucro tributável de 60, 70 mil, e isto acontece. Já nos foi possível aferir. Então mudámos a regra para ser mais justo. Ainda não o conseguimos aplicar, então consideramos que o mais razoável é manter o que temos até isto ser permitido. Muito bem. É isso. Se não, caso contrário, voltamos a aplicar aos outros todos. Se deliberarmos, teremos que aplicar a todos. Aos que
aos que têm volume de negócio até 150 mil e aos que não têm, mantendo, só se aplica esta taxa residual de derrama que tínhamos deliberado acima de empresas que tenham lucro tributável com negócios acima dos 150 mil euros. É por isso, é só esse o motivo. Mais alguma... Mas o que é que vai colocar lá? Vai não vamos colocar nada, é só dar-vos a conhecer que não vamos colocar nada. No site das finanças tem que ser colocado lá um valor. O que é que será colocado? Então, mas para isso dizemos zero. Não. Isso é uma nova deliberação. Vigora no ano seguinte a taxa e os benefícios fiscais que à data estiverem em vigor. Tem vigor em 0,10. Não, mas isto tem que ser atualizado anualmente. 0,10, sim. É 0,1, é igual. Zero. Não. Mas o que está aqui, eu depois vou ver a plataforma. É assim, eu acho que devíamos deliberar. Eu li a sua informação. E a sua informação está clarinha como água. Exatamente, está de acordo com aquilo que é disse, que eu estou a ler a informação. Eu também tenho informação, a vereadora está a sair da casca. Ainda estou muito. Hoje saiu. Não pico muito que isto... Hoje está. Sim, senhora. Às vezes pode dar mau resultado. Hoje vão dar mau resultado porquê? Acho que nós não estamos aqui para fazer coisas... Claro que Isso é não. uma ameaça? Claro que não. Não, nunca. Pode dar mau resultado. Mas que conversa é A esta? próxima traz o acordo. Agora Mas que raio de conversa é Olha, esta? democracia é esta. Ameaças, Agora há ameaças. expulsões e ameaças, expulsões, mas isto é uma brilhante câmara. Não, isto foi uma ameaça. Não, Tu não senhora. foi, não Expulsões e promove ameaças, muito, que é porque isso? senão Que pode raio? dar mau Mas que raio resultado. de democracia é esta? Com expulsões e com ameaças. Não tenho por isso. Vamos lá ter mais cuidado. O 25 de Abril fez para haver esta liberdade e a democracia e essas coisas. Eu sou totalmente defensora da liberdade. Muito bem. E de expressão, então? Bem, está findada a ordem de trabalhos. Alguém na assistência quer intervir? Se não, dou por encerrada esta reunião e vamos aprovar em minuta os pontos todos por unanimidade, exceto os pontos 304 que tem a ver com o IMI e o 308 que tem a ver com a participação variável do IRS. É isso, não é? Votaram mais contra algum ponto? Não, aos senhores vereadores? Não, a última proposta ficou sem... Exatamente. É só para conhecimento, a última proposta. Pronto, então, dou por encerrada esta reunião. Desejo um bom Natal a toda a gente e um ano novo com muito... Um ano novo? Não, a gente ainda vem cá. Não? E já não nos quer ver sequer. Não. Já um bom Natal. Um Feliz Natal a toda a gente. Quando é que é a próxima reunião? A 28? Eu não vou estar. Que pena. Que pena, 5 minutos. Vai ser a reunião mais rápida que vocês vão ter no ano. Dou por encerrada esta reunião. Obrigado.